Boa tarde, galera. Eu sou a Teacher Andrea e hoje estou trazendo para vocês temas de inglês que são recorrentes no Enem. Então, se liguem nas dicas dos próximos slides e vamos lá? Tipologia textual e gênero textual. Então, agora nós vamos ver a diferença entre os dois. Mas antes de eu explicar para vocês, eu queria salientar que é importante, o contato do aprendiz de língua inglesa com uma gama, com uma variedade de gêneros textuais para o desenvolvimento da competência leitora. E por isso eu trouxe para vocês não só apenas um tipo de texto e um gênero textual. Eu trouxe gêneros textuais diferentes para vocês estarem vendo qual é a importância de nós estarmos trabalhando, estarmos vendo essa variedade. Mas o que é uma tipologia textual? Então, os tipos textuais ou tipologias textuais são a forma sob a qual o texto se apresenta, determinando a estrutura padrão que rege como cada um será construído. A tipologia textual é classificada de acordo com o objetivo, estrutura e finalidade do texto. Já os gêneros textuais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Possuem função comunicativa e estão inseridos em um contexto cultural. Agora nós vamos ver um gênero textual que é bastante utilizado no Enem, que são as charges. Mas qual a finalidade dela? Então, a charge ela tem a finalidade de ilustrar por meio da sátira os acontecimentos atuais que despertam o interesse público, muito usado em jornais e revistas por causa do cunho político e social. É o gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. A charge pode vir com um ou mais personagens, geralmente personalidades públicas, mas também costuma apresentar pessoas envolvidas na política, devido ao seu teor crítico, podendo conter ou não legendas e balão de fala. Faz o uso do humor. Então, nós vamos analisar essa charge. Então, primeiramente, eu queria que vocês, antes de nós analisarmos, que vocês observassem os balões de fala, observassem quem são as pessoas envolvidas nessa charge, observassem todos os objetos que estão compondo esta imagem. Observaram? Formas verbais e tempos verbais em inglês. O reconhecimento ou conhecimento, das formas e tempos verbais auxiliam o leitor na compreensão do texto. Então, antes de nós analisarmos a charge, nós vamos ver esses tempos verbais e essas formas verbais para estarmos analisando de uma forma mais abrangente. Imperative form. O imperativo ele é usado pelo falante para dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça. Na língua inglesa, utiliza-se o verbo sem a partícula to para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, pois entende-se que este receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente. Agora nós vamos ver os tempos verbais, sendo eles Present Continuous e Simple Future. Present Continuous. Presente contínuo ou progressivo é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, ou seja, no momento da fala. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Então, Present Continuous ele é formado do seguinte modo: o pronome mais o verbo to be mais o verbo com ing. Agora nós vamos ver o Simple Future. Simple Future ele é composto por duas estruturas, que é o will e o going to. Mas qual a diferença entre o will
e a diferença entre going to. Aqui eu vou usar, nesse diagrama, dois fatores para nós diferenciá-lo: future prediction and plans and intentions. Percebam que o will é o future prediction e o plans and intentions é o going to. Mas qual a diferença de um future prediction? Será que é algo que está próximo a acontecer ou algo que é mais distante da nossa realidade do que nós estamos fazendo? Então, o will geralmente ele é usado para indicar uma ação no futuro que pode expressar uma certeza ou então algo que é decidido no momento. Já o plans and intentions é algo que expressa um futuro mais próximo, ou seja, algo que com certeza está prestes a acontecer ou então que nós temos a intenção de fazer. Agora vamos analisar a charge. Então, aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Na charge, a mãe do Superman faz uma pergunta para ele usando going to. Por que ela não usou o will na estrutura da sua pergunta? Por que será? Pensem aí e me respondam. Então, agora vamos analisar essa charge. Observem os dois balões que estão compondo a fala dos dois personagens. Provavelmente a moça é a mãe, a mulher é a mãe do Superman. E ela diz o seguinte, faz a seguinte pergunta: Aren't you going to do something to fight the coronavirus? Então, nessa pergunta, percebemos o quê? A inquietação. Por que será que ela está inquieta? Então, durante a pandemia, nós sabemos que as pessoas que mais sofrem são as pessoas da terceira idade, né? Por conta que ficam em casa, não pode ver os filhos, netos, enfim, os familiares que moram distante, que é uma maneira de estar se comunicando, se distraindo. Então, a gente percebe o quê? A inquietação dela, só que o Superman diz o seguinte: I'm doing it. Eu estou fazendo. O que ele está fazendo? Stay home. Então, se o Superman estivesse na rua tentando combater o vírus, talvez ele estaria levando o vírus para mais pessoas. Então, a intenção dessa charge é mostrar que o melhor para nós combatermos o vírus é o que? Stay home, ficando em casa. Mas a pergunta é, por que ela usou o going to ao invés de will? Vocês analisaram? Então vamos agora observar. O going to, nós vimos que é um futuro mais próximo, ou seja, uma intenção, algo que a gente está querendo que aconteça. Já o will, nós usamos para um futuro mais distante, ou seja, algo também que pode ser incerto, nada certo. Então, por isso que ela usou o going to, porque ela espera que esse vírus seja combatido logo, ou seja, que o Superman combata esse vírus. Agora eu queria que vocês observassem em qual dessas frases está o imperative form. Observaram? Ótimo. Stay home. Fique em casa. Ou seja, está dando uma ordem. Então, nessa frase nós estamos usando o imperative form. Agora, qual das frases, qual das palavras está sendo usado present continuous, algo que está acontecendo no momento? Pensaram? Muito bem. I'm doing it. Estou fazendo. Então, é algo que ele está fazendo no momento. Ele está ok, ficando em casa. Estratégias de leitura. Então, conforme vimos em charges, a leitura imagética ela é fundamental e além dessa estratégia, há outras que também auxiliam muito no desenvolvimento da competência leitora do aprendiz de língua inglesa. Então, a partir de agora, nós vamos verificar outros gêneros
e outros tipos de textos. Tipologia textual, texto argumentativo. Mas qual a finalidade do texto argumentativo? O texto argumentativo ele procura formar a opinião do leitor ou ouvinte, objetivando convencê-lo de que a razão ou discernimento, o bom senso, o juiz, está com o ponto de vista defendido, ou seja, de que o texto ele está de posse da verdade. E o gênero textual? Qual o gênero textual que nós vamos ver agora? É um texto jornalístico, uma reportagem. Mas o que são textos jornalísticos? São os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Agora, eu queria que vocês observassem rapidamente o título deste texto, a imagem que está nele, observassem rapidamente o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Observaram? Ótimo! Já que vocês observaram o texto, agora vocês vão ver 3 técnicas de leitura. A primeira técnica faz uma leitura rápida para obter uma ideia central do texto. Que técnica é essa? O skimming. Já a outra técnica nos possibilita fazer uma leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas no texto, sendo ela o scanning. E por fim, eu trouxe para vocês as palavras-chave, que resumem os temas principais de um texto e identifica as ideias e temas importantes para servir de referência a pesquisas. Ou seja, um único parágrafo pode conter várias palavras-chave. Então, galera, já que vocês já conhecem algumas técnicas de leitura, algumas estratégias, eu tenho aqui para vocês este texto que nós vamos analisar, né, para chegar a uma conclusão do que ele quer nos dizer. E nós vamos começar analisando o título. E para isso, eu queria que vocês me dissessem quais são as palavras-chave que aparecem no título. Nós temos 2 palavras-chave. Na verdade, nós temos 3. Quais são essas 3 palavras-chave? Identifiquem aí e me digam. Identificaram? Ótimo! Nós temos COVID-19 e vaccine. Agora me digam, essas palavras-chave se relacionam com a imagem ao lado? Sim ou não? E por que elas se relacionam? Pensem aí. Pensaram? Ótimo! Sim, as palavras-chave se relacionam com a imagem ao lado. Por quê? Nós estamos vendo uma pista de corrida. E quem está competindo nesta pista de corrida? As vacinas. Então, as palavras-chave COVID-19 e vaccine está relacionado com a imagem ao lado porque nós estamos vendo uma pista de corrida com as vacinas, competindo para ver quem chega primeiro. Agora, observem o primeiro parágrafo e me digam, pensem e me digam, quais são os países que estão com a vacina em desenvolvimento? Vocês conseguem identificar algum nome de algum país? Pensem aí. Pensaram? Muito bem. Então, no primeiro parágrafo, nós temos o nome de 2 países, Rússia e China. Então, esses países estão com a vacina em desenvolvimento. Agora, eu queria que vocês observassem o primeiro parágrafo novamente e o segundo parágrafo. E me digam por qual motivo a vacina contra o Covid-19 está se tornando uma disputa entre os países. Por que será?
Observem a imagem, observem o primeiro parágrafo e o segundo. Se eles estão numa pista de corrida, é uma competição. Mas por que eles estão tentando, né? Estão nesta disputa. Então, observe que eles estão tentando, no primeiro parágrafo, diz que estão tentando, né, derrubar uns aos outros para ver quem chega primeiro. E isso acaba que um país diz que um hackeou as informações do outro, ou então que está aprovando uma vacina que ainda está em análise por fins lucrativos. Então, essa é uma questão que eles acabam não pensando, né, nas pessoas que estão precisando realmente da vacina por conta de fins lucrativos. Agora, já que a gente fez essa análise do texto, do título, da imagem, me digam qual o sentido de getting dirt, de acordo com o texto, com a imagem do que nós vimos. Qual o sentido de getting dirt? Pense aí rapidamente e me digam. Se os países eles estão em uma disputa, falando que um hackeou as informações do outro, um quer chegar na frente primeiro do que o outro, então está sendo uma getting dirt. Por que será? E qual o sentido dessa palavra? Então, o sentido de getting dirt quer dizer que está sendo uma corrida suja. Por que uma corrida suja? Porque eles estão tentando, um país está tentando derrubar o outro, hackeando as informações e não estão pensando na finalidade dessa vacina, que é a proteção das pessoas que realmente precisam. Então, está sendo uma getting dirt, uma corrida suja, porque os políticos ou as pessoas que estão envolvidas, né, no desenvolvimento desta vacina estão pensando em fins lucrativos, estão querendo chegar primeiro do que o outro. Então, galera, por hoje é só. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveitem bastante e até breve.